Boa noite, criança. Como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Eu sou a tia Laodiceia e hoje vou dar a lição 7 a vocês. Mas antes vamos iniciar orando, agradecendo a Deus pela semana que passou e pelo culto que vai ser realizado agora, né? E que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela semana que passou, por tudo que nos fizeste, pelo livramento. Senhor, nós te pedimos pelo culto de agora, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu nome e que abra a mente das criancinhas que estão ouvindo para que elas guardem em seu coração tudo que vai ser ensinado e que tudo venha de ti, não de mim, mas tudo que eu for ensinado aqui venha de ti. Te pedimos também, Senhor, conforto para a família da irmã Osita e que Deus esteja consolando o coraçãozinho de cada um. Amém. Essas ricas bênçãos nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos hoje, crianças, para a lição 7, que tem como tema a parábola da ovelha perdida. Essa parábola está escrita na Bíblia em Lucas 15, versículo 3 a 7. Mas antes, vamos saber primeiro o que é parábola. Vocês sabem o que é parábola? A Mariana, ela trouxe para nós aqui, ela está falando o quê? Crianças, vocês precisam saber o que é parábola. É um pequeno texto narrativo que conta uma história para revelar o ensinamento, né, sobre salvação, sobre o reino dos céus, sobre o amor ao próximo e etc. As parábolas são histórias contadas que não necessariamente aconteceram, mas Jesus, ele, né, usava para ensinar lições importantes. Então, para que seus discípulos, para que as multidões, e como até o dia de hoje a gente lê na Bíblia, né, que é a inspiração dele, ele deixou parábola para melhor ensinamento da sua palavra. Então, aqui está essa menininha chamada Eva, ela está chamando vocês, e eu também estou chamando vocês, para recitar o versículo de hoje. Vamos, crianças, recitar o versículo de hoje? Vamos comigo e com Eva, vamos falar. O texto está, esse versículo está escrito em Lucas 19:10. Vamos falar comigo e com Eva, que Eva também está convidando vocês para recitar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos repetir, criança? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que Deus, né, nosso Pai, ele enviou o seu Filho, seu único Filho, ao mundo para morrer, né, pelos nossos pecados, no nosso lugar, no lugar de vocês. Então, por isso que está aqui escrito. Porque o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, veio ao mundo, né, para salvar o perdido. E ele também vem nos buscar. Amém, crianças? Amém. E também temos um coleguinha aqui chamado Pedrinho. Ele também está falando sobre a ovelhinha. Ele está fazendo algumas perguntas e explicando. Você sabia que nós somos comparados a uma ovelha? Crianças, nós somos comparados ao nosso Pai do céu. Ele nos compara ao animalzinho ovelha. Você sabia que as ovelhinhas são animalzinhos muito frágeis? Então, as ovelhinhas, elas são uns animaizinhos frágeis. Por quê? Elas não enxergam muito bem à noite, não. Elas não enxergam muito bem de longe, né? Se cair, não se levanta sozinha. Ou seja, precisa sempre estar acompanhada e sendo bem cuidada por um pastor de ovelha. Então, a ovelhinha, o animalzinho, ovelha, ele não vive sozinho, porque ele precisa de um pastor para cuidar. Por quê, crianças? Porque elas são frágeis. Então, aqui está a Sônia. Mas Sônia também veio também nos ajudar e falar também um pouco sobre o que é
pastor de ovelha. Aqui está dizendo, mas Pedrinho, você sabe o que o que faz um pastor de ovelha? Vamos ver, criança, o que é que um pastor de ovelha faz? O pastor de ovelha, ela está falando aqui, ó. Ele é encarregado de cuidar das ovelhas em todos os sentidos. E é ele quem leva para o pasto. Então, quem leva as ovelhinhas para comer graminhas verdes e gostosas? O pastor, né? Para beber água, também quem leva é o pastor. Para descansar na sombra, o pastor. E quem a recolhe, essas ovelhinhas, para o aprisco? O pastor. Então, elas não sabem fazer sozinhas. Elas não sabem fazer nada disso sozinhas. Então, por isso que precisa de um bom pastor para cuidar delas em todos os sentidos. Mas também veio o coleguinha Rafael para também falar um pouco, né, sobre o que Sônia falou e explicar. Ele pergunta, Sônia, você sabe o que é aprisco? Crianças, vocês sabem o que é aprisco? Se não sabem ou se sabem, graças a Deus para os que sabem. E para os que não sabem, vamos escutar o que Rafael tem a dizer. É um lugar seguro para livrá-la dos lobos ferozes e famintos. Então, aprisco, crianças, é um lugar onde as ovelhas ficam seguras, protegidas, onde elas ficam no lugar onde o lobo não pode atacá-las, onde o lobo não pode fazer nenhum mal a elas. Então, por isso se chama aprisco, o lugar onde elas ficam protegidas, que é o pastor vai, leva até esse local, coloca elas lá e o lobo não pode chegar lá perto delas. Vocês estão vendo aqui está Lucas e Mariana. Eles estão também fazendo algumas perguntas. Vocês sabiam que nós somos chamados por Deus de ovelha, como eu já falei, do seu pastoreio? Crianças, nós somos chamados por Deus de ovelha do seu pastoreio. Há na Bíblia, no livro dos Salmos, que fala sobre todo o cuidado e amor que o Senhor tem por nós, suas ovelhas. Vamos ler? Está lá em Salmo 23, que diz. Eu vou ler para vocês e vocês vão escutar o que é que diz o livro do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Então, esse versículo, esse capítulo, esse salmo, então o Salmo 23 está nos explicando, criança, que o Senhor é o nosso pastor. Por isso que ele diz, somos ovelha do pastoreio de Deus. Porque aqui está bem claro, dizendo que realmente o Senhor, nosso Deus, nos diz que somos ovelhas, somos comparados a este animalzinho, ovelha. E ele está dizendo que ele nos protege, ele é o nosso pastor, que nos protege, é o bom pastor que nos protege de tudo. Então, da sombra da morte, né? Porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo na alegria ou na tristeza. Então, ele nos protege e ele é bondoso, ele é misericordioso, ele perdoa através do seu Filho Jesus nossos pecados e nos liberta e nos dá salvação e nos garante uma vida eterna, onde não tem mais choro,
onde não vai ter mais dor, né? Então, nós somos ovelha deste bom pastor. Amém? Então, tia Laodiceia trouxe para vocês hoje uma historinha sobre a parábola da ovelha perdida, baseada no livro de Lucas 15, de 3 a 7. Vamos escutar a historinha que a tia Laodiceia vai contar. As 100 ovelhas. Era uma vez um pastor muito dedicado que possuía 100 ovelhinhas, as quais eram cuidadas com carinho e amor. Todos os dias as alimentava e dava segurança a todas elas, e elas se sentiam seguras. Mas uma ovelhinha não estava satisfeita com sua vida ali, e estava pensando sair do aprisco para experimentar o gramado e outras coisas que havia fora do cercado. Foi quando teve a ideia de fugir dali e procurar saciar sua curiosidade. Um dia, o pastor estava cuidando de suas outras ovelhinhas, como costumava. Então, a ovelhinha rebelde aproveitou a sua oportunidade para escapar e ter a esperança de ter uma vida mais agitada. Chegando perto do cercado, ela pulou a cerca e foi embora. E começou a correr campo afora. Quando chegou no lugar que ela queria estar, a pobre ovelhinha estava muito longe do cercado. E começou a observar o lugar e viu que aquele lugar não era o que ela esperava. Quando ela experimentou o pasto, não era tão verdinho e gostoso como ela esperava. Começou a cair a chuva e a pobre ovelhinha rebelde começou a se arrepender do que havia feito. A noite fria chegou e ela viu que não tinha mais o pastor para esquentá-la e nem suas companheiras. E as coisas só pioravam para a pobre ovelhinha. E como de costume, o pastor começou a contar as suas ovelhinhas, uma a uma, para ver se não faltava nenhuma. E contou incansavelmente até chegar a 99. Mas percebeu que o número 100 não estava mais no aprisco. E o pastor começou a procurar em todos os lugares do aprisco, perto das rochas, até mesmo atrás das árvores. Após muita procura, o pastor achou a ovelhinha perdida. Ela estava muito cansada e o pastor a levou de volta para casa e cuidou bem dela e a perdoou. E a ovelhinha nunca mais fugiu, porque aprendeu que não havia lugar melhor do que estar ao lado do bom pastor. Amém. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre a ovelhinha. Quem é essa ovelha perdida? Mas afinal, quem é para todos nós a ovelha que se perdeu? Quem sabe, criança, quem é esta ovelhinha que saiu do rebanho e foi embora e se perdeu? A ovelha perdida, criança, é aquele amigo ou aquela amiguinha que deixou de vir à igreja ou à célula porque anda preferindo ir passear com os tios, brincar com os amigos e está afastado do rebanho e da comunhão conosco. Afastou-se e anda correndo perigo, pois no mundo há muitos lobos. Quem são estes lobos? São pessoas ruins que podem separá-lo do amor de Deus. São pessoas usadas pelo nosso inimigo, que é o diabo. Então, aqui diz que a ovelha perdida, ela está correndo perigo. Por quê? Porque aqueles pensamentos maus que a gente, quando sai, se afasta do rebanho, se afasta da comunhão de Deus, então vem, vamos hoje para uma festa, para a igreja não, vamos para uma festa que é melhor. Então essa aí é a voz do lobo mau, é a voz do inimigo. Então não devemos dar ouvido a essas vozes do lobo mau.
Então, por isso que devemos, né, estar sempre em comunhão com o nosso Pai, com nossos irmãos na igreja. Amém? Agora também vamos ver quem é esse pastor, quem deve ser esse pastor. Mas quem é o pastor que pode ir buscá-lo, essas ovelhas perdidas, ou esta ovelhinha que se separou do rebanho? Pode ser você, pode ser eu, ou pode ser qualquer uma outra pessoa, né, que esteja com o coração em comunhão com Deus. Sim, você mesmo, pode ser você, criança, que pode ir buscar, que pode ir atrás daquela ovelha perdida, daquele amiguinho que não está indo mais para a igreja. Então Deus quer usar vocês para sair daqui hoje, desta comunhão gostosa que estamos agora, com seus amiguinhos, e depois do culto, vocês podem pegar o telefone, conversar online com esses seus amiguinhos que estão afastados e ir atrás dele para trazê-lo de volta ao rebanho, né? Para juntos celebrarmos a alegria de tê-lo de volta conosco. Ó, que coisa maravilhosa, né, criança? Estar com nossos amiguinhos, todos em comunhão com o nosso Pai, o nosso pastor, que é Deus. Amém? Aqui vocês estão vendo várias crianças, né? Cada uma tem um nome. Pode ser Maria, pode ser Lúcia, pode ser João, pode ser Adriana e etc. Mas vocês veem que aqui está escrito as ovelhas do pastoreio de Deus. Então todas essas aqui, né, inclusive vocês, né, são ovelhas do pastoreio de Deus. Mas vocês estão vendo aqui uma interrogação? Essa interrogação aqui está mostrando que este lugar está vazio. E cadê essa ovelhinha daqui, né? Que as ovelhas do pastoreio de Deus somos nós. E cadê a ovelhinha que estava aqui e que não está mais? Então essa ovelhinha, ela se desgarrou, ela saiu do aprisco, ela saiu do pastoreio de Deus. Então o dever de cada um aqui é o quê? Que é o nosso dever? Ir buscar essa ovelhinha, né? Como eu já falei, né? Aqui é o quê? Dar um telefonema e visitá-lo, procurar saber porque aqui não está vindo mais a igreja, né? Então isto é o quê? O que Deus quer, que Deus quer que a gente vá atrás dessas ovelhinhas que estão perdidas. Então aqui está mostrando que aqui está faltando uma. Então uma dessas pessoas aqui, uma desses coleguinhas, um desses amiguinhos um do outro aqui, eles vão conversar e vão buscar esta ovelha perdida. Amém? Agora vamos para o nosso momento final, né, que é a oração, né, agradecimento pelo culto, né, que foi realizado, né, por todas as palavras que foram ditas, que não vieram de mim, mas do nosso Pai Celestial, né, e que nos deu uma semana na sua presença, né, e nos livrando de todo o mal. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi realizado, que tudo foi para a honra e glória do teu nome, e que essas crianças, Senhor, guardem seus corações para futuramente, Senhor, ser um pastor de ovelha para buscar para o teu rebanho aquelas ovelhas perdidas. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos por uma semana tranquila, pelos nossos familiares, e que esteja nos livrando do mal. Essas ricas bênçãos te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Para vocês aí que tem um livro, né? Para quem tem um livro, tem uma atividade na página 46. Peça ajuda ao papai ou à mamãe para que seja realizada essa atividade da página 46. E um bom início de semana e que Deus esteja conosco, nos protegendo de todo mal. Tchau, beijo, até a próxima!